Vamos ao texto então, Atos 26, do 11 ao 23, tá? Atos 26, do 11 ao 23. Vamos fazer a leitura. O tema hoje é conversão das trevas para a luz. Conversão das trevas para a luz. Vamos ao texto. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, aplicando-os obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo por cidades estranhas os perseguia. Este é mais um comentando Atos dos Apóstolos. Bom, Paulo está falando aqui, para quem está acompanhando os nossos comentários, Paulo, ele está aqui em Cesareia. Nesse capítulo 26 agora, ele está diante do rei Agripa II e Berenice, sua irmã. E ele está falando aqui, que ele está fazendo o discurso dele, está fazendo, digamos, o sermão dele, e ele está aqui falando, está contando a história dele, o que aconteceu com ele, como que se convertera, né? Como que ele encontrara Jesus, como ele era antes e o que ele passou, a mudança que ele teve, a conversão que ele teve, e ele foi então transformado. Então Paulo está contando essa história, e ele está falando aqui como que ele perseguia os cristãos, judeus, claro, né? Ele recebia autorização dos sacerdotes, das autoridades em Jerusalém, e ele então partia para perseguir os cristãos judeus por todos os lugares que ele podia. No caso aqui, ele está contando que ele foi para a Síria, e indo para a Síria ele viu um grande clarão e uma luz tremenda, brilhou, né? E ele então ali teve um encontro com Jesus, e Jesus falou para ele algumas coisas, tá? Então, que é isso daí que está acontecendo com ele. Então, ele está falando isso, contando isso, é um testemunho de Paulo, né? Contando isso diante do rei, né? Do rei Agripa II, a presença de Festo lá, e também Berenice, a irmã do rei. Bom, o verso 13 diz: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim, e todos que iam comigo. Ou seja, ele ia para Damasco com autorização para prender os cristãos, açoitar os cristãos, aquela coisa toda, né? Judeus, claro. E de repente uma luz brilhou, algo extraordinário, algo poderoso brilhou, e Paulo então deixou seus projetos, seus antigos projetos de lado, e passou realmente a viver uma vida na presença de Jesus Cristo, e trabalhar para Jesus Cristo. Paulo, que perseguia, agora seria perseguido, né, totalmente diferente. O verso 14 diz: e caindo todos nós por terra, ouviu uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, duro é para você resistir. A ideia é essa: resistir, opor-se aos agrilhões, né? Porque ele só ia ficar ferido, machucado, se isso acontecesse, né? Então, ele caiu por terra, não só ele, mas quem estava com Paulo caiu por terra. Nesse momento, simboliza, que mostra que todos os projetos de Paulo, todas as ideias de Paulo antigas, para poder perseguir, para poder prender os cristãos judeus, tudo caiu por terra. Assim como também deve cair por terra todos os nossos projetos que tínhamos, e não eram projetos bons, e não eram projetos de acordo com a vontade de Deus, também devem cair por terra, né? E como caíram esses projetos por terra,
junto com Paulo. E quando ele levantar, ele vai levantar para fazer a obra de Deus, para cumprir a missão de Jesus Cristo, porque Jesus falara com ele tremendamente, poderosamente. O verso 15 diz: então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha bem, Jesus se apresenta a Saulo, né? Saulo é uma palavra, eu já disse em outros estudos, outros comentários, que vem do hebraico Saul, né? Da tribo, no caso aqui, de Benjamim. Então ele tem uma mudança completa. Jesus fala com ele, se apresenta e diz: eu sou Jesus, porque Paulo pergunta: quem és, Senhor? Quem és? Paulo não conhecia Jesus, Paulo conhecia a religião, como muitos, na verdade, conhecem a denominação, conhecem a religião A, B, C, D, mas não conhecem Jesus Cristo. Não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E é o relacionamento pessoal com Jesus Cristo que muda a vida da gente, que transforma a vida da gente, né? O tema hoje, como eu disse, é conversão das trevas para a luz. É Jesus que muda, é Jesus que transforma, né? Então, essa conversão, ela é uma transformação que nos leva das trevas para a luz, né? Somos transformados, somos mudados, né? Vamos ter um outro formato agora, sim, um formato, né? Uma vida espiritual, né? Uma vida na luz e não nas trevas, nas práticas de coisas que não agradam a Deus. Tá? Então aí os 16 diz: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, Jesus está falando com Paulo: levanta-te, põe em posição, vamos lá, né? Ele estava caído por terra, né? Ele viu a luz, aquele clarão todo, aquele brilho todo, ele caiu por terra. Eu disse: levanta-te, porque ele estava chamando Paulo para ser ministro e testemunha, né? E isso tem a ver com serviço, com trabalho, com dedicação, com fazer a obra de Deus, anunciar o Evangelho, como Paulo fez durante tanto tempo, né? Tanto tempo. É isso, queridos. Não é, volto a dizer, Paulo era religioso, mas faltava-lhe o mais importante, faltava-lhe Jesus, faltava-lhe o entendimento do Evangelho, tá? Corretamente. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Olha, Jesus está falando com ele: eu vou te enviar para o povo judeu também, mas também para os gentios. Então eu vou livrar você, eu vou guardar você, né, nesse caminho, né? E o verso 18 diz: para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas. Aí vem o tema de hoje: conversão das trevas para a luz, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, ou seja, da autoridade de Satanás para Deus, né? Paulo então iria ser usado por Deus, né, para fazer esse trabalho, para levar o Evangelho. E então o Espírito Santo iria abrir os olhos das pessoas, e as pessoas iriam entender quem é Jesus Cristo, iriam se render a Jesus Cristo, iriam mudar de vida, e aí aconteceria o que nós chamamos de conversão das trevas para a luz, tá? Aí ele continua falando, né? A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu estou em Atos, para quem chegou depois, eu estou em Atos capítulo 26, agora eu acabei de ler o 18, quando fala dessa conversão, dessa transformação. Agora, o verso 19 diz:
pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo está dizendo ao rei Agripa, eu não fui desobediente, a visão falou comigo, Jesus falou comigo, ele me chamou e eu não fui desobediente. Eu estou aqui depois de anos e anos. Paulo já estava pregando mais de 20 anos, ou em torno de 20 anos, pregando o Evangelho, sofrera muito, foi perseguido, maltratado, açoitado, quase mataram Paulo, mas ele estava ali agora diante de Agripa, testemunhando de Jesus Cristo, do Rei, né? E é isso que ele está fazendo, é isso que nós também devemos fazer. Essa é a verdade. O verso 20 diz, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém. Quer dizer, Paulo começou a trabalhar com trabalho missionário, né? Ele começou em Damasco, depois em Jerusalém e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. As obras acompanham aqueles que realmente creem em Jesus Cristo. Se você vê um cristão que não tem obras dignas, ou seja, obras boas, obras, é muito estranho, isso não tem como. As obras não podem salvar-me, mas as boas obras devem acompanhar aqueles que são salvos, né? Como acompanhou a vida de Paulo. Paulo era uma coisa antes e uma coisa depois de Cristo, né? Houve uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, uma transformação verdadeira. Então ele saiu das trevas para a luz, tá? Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. É verdade, quem está acompanhando comigo o comentário de Atos, tem visto, né, que Paulo tentaram matar Paulo no templo, ele estava lá adorando a Deus, e chegaram, inventaram a porção de coisa dele e queriam matá-lo, né? Se não fosse aí as autoridades romanas, Paulo teria sido morto ali pelos religiosos judeus, né? Bom, o verso 22 diz, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Ou seja, Paulo estava sendo obediente, ele estava pregando o Evangelho, conforme já tinha sido profetizado antigamente pelos profetas, no caso, claro, do Antigo Testamento. Ele estava falando, estava anunciando Jesus Cristo, anunciando o Evangelho. Ele estava sendo obediente, assim como nós também temos que ser obedientes. Independe se alguém é contra a gente, independe se alguém está contra a pregação, não importa, devemos pregar o Evangelho. Para terminar, diz assim o 23, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Exatamente, Paulo estava pregando Jesus que estava morto, ressuscitou, ele está vivo. Então Paulo teve uma verdadeira conversão, né? Conversão. Ele tinha religião, mas não tinha Jesus. Agora ele estava convertido, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, e Jesus transformou a vida dele. É isso daí, também nós devemos pregar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo às pessoas, tá? Fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer, obedecer à missão, né, o chamado de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Deus, muito obrigado, porque estamos diante da tua magnífica presença. Nós o exaltamos, nós o glorificamos, nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Obrigado pela transformação que aconteceu conosco também. Fomos transformados,
convertidos, saímos das trevas para a luz, saímos do poder de Satanás para o poder de Deus, para o poder de Jesus Cristo. Jesus tem toda a autoridade na nossa vida. Deus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, engrandecemos em nome de Jesus. O teu nome, abençoe nossas vidas, cada pessoa que está ouvindo neste momento, abençoe grandemente e poderosamente, abençoe a nossa nação, o nosso Brasil, as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, seja com todos, em nome de Cristo. Amém e amém. Se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe, tá? E se inscreva no meu canal, Ronaldo S. tá? Deus abençoe, bom dia, em nome de Jesus. Grande abraço, fique com Deus.